Em ti, Senhor, me refugio. Não permitas que eu seja envergonhado. Há momentos que o nosso livramento, ele precisa ser mais rápido. Há momentos onde a nossa busca por socorro, ela é urgente. E nós oramos assim muitas vezes. E o que eu consigo perceber nas palavras do rei Davi é esse senso de urgência. É esse senso de que Deus precisava de uma ação imediata, uma intervenção. E naquela época, de fato, houve uma intervenção de Deus. Vamos prosseguir. Eu não vou entrar na história hoje, nós já relatamos, inclusive, essa história lá no capítulo número 2, 3, não me lembro, no início dessa temporada. Que tu sejas para mim rocha de proteção, fortaleza onde estarei seguro. És minha rocha e minha fortaleza. Olha só que interessante. Olha só que interessante, parece até redundante e que Davi está contradizendo o que ele mesmo está falando. Olha só, primeiro ele diz que tu sejas para mim rocha de proteção, fortaleza onde estarei seguro. E logo em seguida ele fala, és minha rocha e minha fortaleza, por causa do teu nome, guia-me e conduz-me. Tira-me da armadilha que me prepararam. Pois só em ti encontro proteção. Ao mesmo tempo que ele clama por proteção, ele fala dessa mesma proteção. Ele precisando da proteção, ele prega para ele mesmo, tentando viver a proteção que ele prega. Quantas vezes nós estamos nessa montanha russa da vida? Vamos analisar e vamos admitir que a nossa vida é uma verdadeira montanha-russa, não é verdade? Tem momentos que a gente olha para nós mesmos e dizemos, puxa, está tudo tão bom, mas tão bom, que eu tenho até medo de estragar. Eu tenho até medo que coisas ruins possam acontecer. Na verdade, esse medo, ele é uma mistura de sentimentos. Ele é a certeza de que a nossa vida nunca é estável. Nós sabemos que em algum momento as coisas não vão estar tão bem, mas sabemos também que em outros momentos as coisas vão estar melhor. E o fato é que nós nunca estamos numa reta o tempo todo. Você está em que fase da vida? Você está na montanha-russa descendo em alta velocidade, aonde o medo, a ansiedade e ao mesmo tempo a expectativa de que aquilo vai acabar é verdade dentro de você? Ou será que você está subindo? E quando você está numa montanha-russa e você começa a subir, existe uma mistura de sorriso e medo, porque você tem uma expectativa, o seguinte, olha, se está subindo, uma hora ela vai ter que descer. Então, quanto mais se sobe, mais apreensão você sente. Você está em que fase da sua vida? Você está subindo? Escreve aí, deixa eu saber. Depois eu vou ler para identificar em que fase você está na sua vida. Você está subindo, e uma mistura de ansiedade, porque aquilo pode descer a qualquer momento, e alegria. Ou será que você está estável, numa reta, numa velocidade gostosa, uma velocidade legal? Como você está? E o fato é que quando você está na reta, você está bem e você queria que ficasse daquele jeito. Mas não vai ficar. Não vai ficar porque nós aprendemos com esses altos e baixos. E Davi, embora ele tenha passado muitos momentos de calmaria, ele estava num momento de queda livre, onde o medo tomava conta de si, mas ele lembrava de quem Deus era. E é nesses momentos que as suas lembranças fazem toda a diferença. Quando você olha para aquele episódio que você passou e você entende com clareza que você não deveria nem estar mais aqui, nesses altos e baixos, você tem que ter clareza em que momento você está, entendendo que esses momentos vão mudar, entendendo que aquilo não é para sempre, entendendo que tem um propósito por trás daquilo. E Davi estava no meio dessa luta, tentando se convencer de se manter no topo na sua relação com Deus. Em tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, pois és fiel, Deus fiel. Detesto os que adoram ídolos inúteis, eu, porém, confio no Senhor. Exultarei e me alegrarei em teu amor, pois viste minha aflição e te importas com minha angústia. Não me entregues a meus inimigos, mas me puseste em lugar seguro. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou angustiado.
Lágrimas me embaçam os olhos e meu corpo, e minha alma definham. A tristeza me consome, meus dias se encontram com gemidos. Minha força se esvai por causa do pecado e meus ossos se desgastam. Tem uma outra fala de Davi aqui muito clara que eu consigo enxergar e eu quero compartilhar com vocês. Além do medo do que estava para acontecer, além do temor dos seus inimigos e temor pela vergonha que ele estava passando, existe uma outra questão emocional que Davi estava passando, que estava consumindo ele. Sabe o que era? A culpa. A culpa é um sentimento destrutivo. Um sentimento que pode ser causado de várias formas. Você pode se sentir culpado por aquilo que você fez, e é o caso de Davi, culpado por ter deitado com a mulher de Urias, culpado pelas consequências que Natã tinha entregado da parte de Deus para ele, e que ele sabia que ele estava vivendo exatamente o que o profeta tinha profetizado para ele. Mas muitas vezes nós sentimos culpa por coisas que nós não fizemos e deveríamos ter feito. Talvez pessoas estão passando por problemas onde estão vivendo uma vida muito aquém daquela que elas deveriam estar vivendo porque não tiveram a atitude correta lá atrás. E cabe àquele que é vítima de pessoas que agem de maneira errada e carregam consigo a culpa, cabe o perdão. Absalão precisava ter perdoado o seu pai. Absalão precisava ter superado aquilo. Por isso que o perdão é tão importante, porque o perdão coloca em conta o que o outro está sentindo. O outro que errou e que muitas vezes carrega consigo a culpa. Imagina o nosso Deus que não tem as corrupções que nós temos na nossa alma, no nosso próprio corpo. Imagine Deus que nos perdoa independente de qualquer coisa que você tenha feito. Assim, é Deus querendo sempre estar pronto para nos perdoar, mas nós temos essa dificuldade em perdoar. Nós temos a dificuldade em dar para o outro uma segunda chance, sendo que nós não entendemos que muitas vezes o outro está carregando uma culpa muito grande. E ao liberar perdão, você está liberando uma carga que o outro carrega, uma culpa que ele não pode mais suportar. E é assim que nós vivemos muitas vezes, carregando cargas nas nossas costas, cargas que não são nossas, cargas pelas quais Jesus nos disse: troca comigo, troca com o meu fardo que é leve e eu fico com a sua carga. Uma proposta injusta da parte de Deus, porém, que nos traz alívio. Que aquele momento da vida de Davi, o que Davi queria era perdão. Deus perdoou, mas as consequências dos erros, essas nós temos que enfrentar, porque nós vivemos num mundo onde nós somos livres para tomar as nossas decisões. Se nós não fôssemos livres, Deus quebraria a maior beleza do ser humano, que é o livre-arbítrio. Para ter seres que o louvam e que estão com ele todo momento, ele tinha os anjos, mas ele queria o ser humano, capaz de decidir, capaz de escolher. E ao escolher errado, Davi sofre as consequências, mas ele encontra o refúgio que ele precisava e ele consegue então atravessar aquela história. E lá no Salmo 71, quando ele já está idoso, mas Davi menciona as próprias palavras dele, olhando para trás, olhando para a história e entendendo com clareza tudo o que o Senhor fez. Você pode olhar para o seu passado e tudo que você já passou e reconhecer Deus em seus caminhos, interpretar que Deus, naquele momento de dificuldade, Ele estava com você, mesmo que você não ouviu a sua resposta no momento onde você julgava ser urgente. Deus estava com você, te ajudando, te abençoando. E é por isso que nós estamos aqui hoje com uma oportunidade diante de nós, de uma página em branco diante de nós, para fazer diferente, melhor. Nós precisamos ser hoje melhores do que nós fomos ontem e pior do que nós vamos ser amanhã. Precisamos ter a certeza de que a nossa vida é essa jornada de altos e baixos, onde Deus precisa ser levado em conta. Você precisa levar Deus em conta, sabendo que Ele está ao seu lado e que cada momento que você está passando serve para aquilo que Ele tem para você.